Olá, sejam todos bem-vindos. Está começando agora o 11º episódio de podcast. Somos gratos a Deus pela sua vida, por estar aqui conosco. E lembrando, não se esqueça de nos seguir através de nossas redes sociais, IDPB Coari Oficial. E também o meu perfil pessoal, o perfil pessoal da Tereza. É um prazer enorme ter você conosco, viu? Isso mesmo. Vocês podem estar acompanhando, né, toda a nossa rotina dos eventos que acontecem na igreja pelo Instagram, pelo Facebook também, onde nós transmitimos as nossas lives, né? E também estamos no YouTube, né, na correria aí, na busca dos 1.000 inscritos, né? Então, nós contamos muito com a ajuda de vocês, com a força, né? Vocês compartilhando, vocês se inscrevendo no nosso canal. Tudo isso para que possamos levar a palavra de Deus e alcançar mais e mais pessoas. E também nós estamos com o nosso QR Code, né? Já estamos aqui umas 2 semanas com o nosso QR Code, que vai passar aí na telinha. Se você sentir a vontade e o desejo no seu coração de semear nessa obra, nesse projeto, para que haja melhoria, você está abertamente livre para semear, né? Faça parte dessa história e desse projeto. Então, vai estar passando aí na tela e a chave do Pix também, né? Creio que o Senhor vai abençoar você grandemente. E você pode também deixar nos comentários alguma sugestão, alguma crítica. Nós estamos aqui prontos para lhe ouvir. Será muito bem-vindo, viu? E vamos começar logo, chamar o nosso convidado. Sim, ele já está aqui nos estúdios, né? Só aguardando. Então, hoje com vocês, a história que vai ser contada, as experiências que vão ser contadas é com o nosso irmão Fernando Gama. Seja bem-vindo! É um prazer enorme ter você conosco. Pode se assentar. Então, para você que ainda não conhece o perfil do Fernando, lá está no Instagram, @FernandoG Levita. Isso, é fernando.g.levita, né? Isso mesmo. Então, Fernando, seja bem-vindo aos nossos estúdios. YouTube também, né, Fernando? Faz parte da família do YouTube. Já tem 4.000 inscritos, né? Uau! Fazendo vídeos, tutoriais e muito mais. Não vou falar muito, mas para você conferir, vai lá no canal, né? No YouTube. Gama. Fernando Gama, né? Você vai pesquisar lá e vai aparecer a carinha dele e você vai ver o conteúdo dele. Então, seja muito bem-vindo, Fernando. Nós agradecemos, né, a sua presença, por ter aceitado esse convite, né? Como eu comentei com a Vivian, não é fácil, não é todo mundo que aceita vir aqui, compartilhar a sua história, se expor, né? Falando tanto dos seus pontos negativos e positivos, dos seus altos e baixos, né? Então, desde já, nós agradecemos a sua presença. Seja muito bem-vindo. E, Fernando, conta pra gente como tudo começou, né? Eu creio que a galera de casa está bem ansiosa para saber mais sobre você. Olá, né? Sou o Fernando, né? Todo mundo me conhece aí. Fernando Gama, né? Sou pai, sou esposo, sou evangélico, sou líder, né? E sou levita, né? E eu sou um cara assim que sou bem espontâneo, né? Bem, às vezes que as pessoas falam que sou bem, uma palavra um pouco mais extrovertido, né? Mas eu tenho várias qualidades, mas também, como todo ser humano, né? Alguns defeitos, né? Sim. E eu estou feliz, tá? Que vocês me convidaram. Muito obrigado pelo convite, né? Me sinto honrado, né? Pelo convite de vocês, por abrir a porta para mim. E isso é um divisor de águas, né? Para mim. É uma coisa que vai crescer muito, o podcast de vocês é uma coisa que está crescendo muito. E eu achei bem legal quando vocês me deram o convite. Muito obrigado pela confiança. Nós que agradecemos por estar aqui. E o Fernando, ele é... Você é da onde? Você nasceu em Parintins, é isso? Ó, eu nasci em Parintins, né? Vivi até 6 anos. E dos 6 anos, 7 anos, eu me mudei para Manaus para morar com a minha mãe, né? Até então, eu morei a minha juventude toda e uma parte grande da fase adulta também, em Manaus. Olha, pra quem não sabe, ele é natural de Parintins, viu? Isso, Que legal. Que diz?
Parentinense. Olha! Lá que show. acontece aquelas festas todo ano, né? Isso aí, tu tocar nesse assunto é legal porque a minha família, por parte de mãe, eles são muito envolvidos. No caso, o meu tio, quando ele fala tripa do boi, é o cara que dança embaixo do boi, né? Que faz aquela evolução toda. Hoje ele já passou o cajado pro filho dele, né? Que é o Alexandre. E acho que, vamos botar 40% da minha família é envolvido nisso lá. Entendeu? E além de serem também músicos, né? Músicos e tem uma banda de pagode, etc. É uma cultura de lá já, né? É tipo se fosse uma... Não, se fosse não. É um ponto turístico de lá. É tipo uma cultura da cidade onde extrai renda também, né? Pra economia da cidade. E tu saiu de lá, né? Com quanto tempo? Quantos anos, Eu tinha na verdade? 6 anos, mas eu tenho uma memória assim bem interessante de lá. Então eu fiquei com uma memória de lá ainda. Bem interessante a respeito disso. Então é toda a família que tem esse dom, de cantar, tocar. Na parte da minha mãe, né? Do meu pai, não. Da minha mãe, assim, acho que uns 30% da família. Eles são Nossa. cristãos? Não, Não, né? não. Não são. Pra mim, na minha casa em Manaus, o único que era evangélico, era minha avó, né? Era minha avó. E depois da minha avó veio eu. Nossa, A então. minha avó sempre sendo evangélica e na minha casa não, ninguém era, só ela, né? E só uma evangélica, o resto todo mundo que não era. Era bem, Guerreira, né? Pagando o preço pela família, né? era bem Então, difícil, né? Na verdade. Pra quem não sabe, porque o Fernando, ele é levita, né? Ele toca, ele canta, né, Fernando? Então o Senhor agraciou ele com esses talentos, né? Que eu acho coisa mais linda quem canta, né? Já deixei isso bem claro aqui, que o meu sonho é cantar. Olha a cara do Diego. Mas ela pode, né? Se ela se dedicar. O Diego, ele fica Tudo é impactado com o meu talento, gente. Muito. É uma brincadeira à parte, hein? Então, Fernando, conta pra gente como que foi a experiência, o processo de você sair da sua cidade natal, né? Pra ir pra um outro estado, né? Uma outra cidade, assim. E de lá veio pra cá, né? E pra Foi um cá. desafio, Foi né? de Parintins pra Manaus, de Manaus pra Quari. Pra Quari, né? Pra Quari. E para o mundo agora, né? É verdade, para o mundo. Conta pra gente como é que foi esse processo de... Ó, eu... De mudança, né? Eu me converti, eu tinha de 14 para 15 anos, né? Fase de adolescente, né? Me converti, beleza, né? Com 18 anos eu casei com a minha esposa, conheci ela na igreja, casamos e temos 2 filhos. Beleza, nessa trajetória, até então, eu não conhecia a Quari, só por redes sociais, né? Por as coisas que acontecem normalmente nas cidades, né? Pelo gás, essas coisas. Beleza. Uma certa vez, a empresa que eu trabalhava viu o potencial de Quari, né? Que tem muito potencial, estava crescendo e disseram que ia abrir uma loja em Quari e hoje ia ser a maior loja do grupo. E eu... né, o rapaz que ia vir era gerente e eu ia vir como sub, né? Beleza, eu fiquei pensando e disse eu vou. Mas porém eu pensei que o projeto era só meu, né, o pensamento. Porém não, era um projeto de Deus, né? Beleza, cheguei com o gerente geral e disse que queria vir para esse desafio. Mas só que bateu um pouco de medo, porque tu sai da zona de conforto, onde tu tem tua família do teu lado, né? Que é um apoio muito grande para uma cidade onde tu nunca pisou. Então é bem desafiador pra mim, foi no começo, entendeu? Pisar numa cidade onde eu nunca vim, não sabia como era a cultura, não sabia onde é que eu ia morar ainda, porque eu tinha que conseguir a casa, eu tinha que alugar a casa onde eu ia morar. Mas mesmo assim, eu aceitei. Uau, Deus preparou um plano, né, especial para você e para sua família. Vocês estarem aqui hoje é realmente uma atitude de fé, né, de coragem. E é top essa história, viu? É isso mesmo, né? E o Senhor preparou desde da casa onde vocês moram, da casa onde vocês iriam congregar, né? Que é aqui na IDPB, né? Então eu creio que o Senhor ele planejou tudo, né? O pessoal tem um ditado que eu particularmente não concordo, né? Deus escreve palavras certas na linha torta. Não, Deus escreve na linha certa e as palavras certas.
É o meu ponto de vista, né? Sim, Porém, com Deus ele certeza. tinha um propósito na nossa vida, né? Lógico, não foi assim, o Fernando, eu queria vir pra cá, não. Deus tocou, né? Trouxe com a empresa, lógico, né? A empresa trouxe com todo o amparo. Porém, Deus, a minha esposa não queria vir. Né? Por quê? Como mulher, né? Ela queria ficar onde ela estava, na igreja onde a gente estava. Só que Deus falou com ela. Para o Espírito Santo, eu sou um cara que acredito muito em revelações de Deus, em sonhos, em que Deus fala realmente conosco. Né? E Deus chegou, uma moça, né, chegou com ela e disse que acabou o tempo dela onde ela estava. Deus ia levar nós para outros lugares, não falou onde era. Daí na mesma semana eu assinei contrato com a empresa e vim para Coari. Passei 40 dias aqui, né, preparando tudo, inaugurando a loja, alugando a casa, tudo amparado pela empresa. Né? Nossa, E depois de 40 dias, a minha esposa veio com meus 2 filhos. 2 filhos, né? 2 filhos. A Rebeca e o Fernandinho, Rebeca e o Fernandinho. né? Nossa, então é assim, né? O Fernando, ele foi corajoso, né? E isso faz toda a diferença entre obedecer e desobedecer a Deus, né? Quando a gente obedece, tudo dá certo, né? Como a minha mãe fala, Ixi, esqueci, deu branco, gente. Mas ela fala uma frase que é sobre isso, gente. Mas, enfim, o Fernando foi obediente a Deus, né? E o Senhor tem honrado você em todas as áreas por conta da sua obediência, Com né? certeza. Voltando um pouco entre o assunto, né? A nossa empresa veio pra cá, passou 2 anos. Certo? Chegou um tempo que a empresa disse que ia embora. Ia embora, né? E eu tava tranquilo, né? Pô, vou embora. Só que alguma coisa dizia dentro de mim que não era pra mim. O que eu fiz? Fui lá e pedi a conta da empresa onde eu passei 10 anos da minha vida. Pedi a conta da empresa, né? E o que aconteceu? Fiquei desempregado. Numa cidade onde eu não tinha família. Não tenho família. Né? Uma cidade onde só eu, sozinho, tu não tem apoio. Tu não pode bater na porta da tua mãe e pedir ajuda de algum jeito. Não, ela tá em Manaus e tu tá aqui. E eu fui pedir a conta da empresa onde eu tava, né? Pra ficar aqui. E interessante é que quando eu disse, eu tava fazendo a célula, né? Eu ia multiplicar a célula na época. E eu disse que eu ia embora e eu acabei chorando lá, eu acabei me emocionando muito. E eu fui conversar com a minha esposa, ela disse também que não queria ir. E eu tomei a decisão de ficar. Veio uma palavra antes, né, que o nosso pastor aqui da nossa igreja, o pastor Vanderlei, um homem muito usado, falou que a gente ia chegar a 1000 células. E aquilo parece que atravessou meu coração. Naquele momento, quando ele falou muito antes. Porém, aquele atravessou meu coração, ficou aquilo na minha mente, né? E foi quando eu pedi a conta da minha empresa, onde eu tava. E só tinha uma música que eu ouvia, que era do Thales, né? A resposta é que eu vivo de milagre. Era essa música, eu ouvia ela e dizia agora assim, o que eu vou fazer da minha vida, né? A gente como homem, a gente é provedor, a gente não pode a gente não quer que falte nada. Mas porém, eu tinha que confiar mais em Deus, né? E o que aconteceu? Eu passei um mês desempregado. No segundo mês eu tava em casa, né? Até então a empresa pagava tudo pra mim. Aluguel, tudo que mais ou menos viagem, eles pagavam. E então eu me encontrei num lugar onde eu não tinha mais isso. Não tinha mais o salário onde eu recebia. Mas eu disse, eu resolvi confiar. Passei um mês desempregado. Depois de um mês, eu vi um monte de ligação no meu celular, né? Aí eu liguei uma moça lá da TV lá. Disse, Fernando, tu tem alguns funcionários aí pra indicar? Porque a empresa onde eu trabalho hoje é chamada de Revemar, né? Honda Revemar, onde vende moto. Aí eu disse, rapaz, eu tenho, mas também não tô trabalhando, né? Eu falei, então vai lá com o gerente, que é hoje. Aí eu fui lá, conversei com ele acabou gostando de mim. Acabei um mês desempregado e no segundo mês eu fui empregado de novo. Que bênção, né? Na loja onde eu tô trabalhando hoje. E até já deixar fazer um jabazinho aí, um Peixadai, que você que quer comprar moto, vem comigo, né? Que vamos realizar esse sonho. E hoje eu tô na Revemar, né? E Deus, ele... Cara, por conta disso, ele me prosperou muito. Eu não tô falando de financeiramente, entendeu? Todas as áreas, eu tô falando em conhecimento, em intimidade, em ter mais paciência e confiar mais em Deus. E perseverar, né? Porque é isso que muitas das vezes atrapalha as bênçãos, é você não perseverar, achando que tá tudo perdido, que não tem saída, né? Porque é do ser humano a gente querer tudo no nosso tempo, tudo na nossa hora,
mas o Senhor, ele tem preparado, tem tudo planejado e sempre vai ser o melhor, né? E o Fernando, ele pôde estar vivendo essa experiência, né? Obedeceu, confiou em Deus e até hoje o Senhor tem cuidado de você, da sua família, dos seus filhos, né? A gente vê, como a Vivi falou, o crescimento em todas as áreas, né? Isso é muito importante e gratificante, né? Para um homem, para um esposo, para um pai de família. É isso. Acreditar em Deus, né? Porque assim, na Bíblia a gente vê várias pessoas abrindo mão do que estavam vivendo para viver o que Deus queria. Porém, Deus nunca deixa de pagar ninguém. Deus não vai ter dívida com ninguém. Ele vai te pagar o mínimo. Tudo que tu fez para ele vai te pagar. E às vezes em dobro. Sim, então Deus nunca deixou faltar nada para nós. Lógico, muitas das vezes a gente quer fazer aquilo e tal, não sei o que, mas tudo é no tempo de Deus. E eu resolvi acreditar. Amém. Fez a escolha certa. Realmente. E o Fernando, ele tem muita facilidade em se comunicar, né? A gente percebe muito isso pra ele. E você sempre foi assim? Sempre eu fui assim, né? Muitas das vezes a gente até é taxado de algumas coisas que muitas das vezes até te machuca, né? Tu é muito apresentado, quer fazer as coisas, mas porém isso é personalidade, ninguém muda. Realmente. Às vezes tu só controla aquilo, entendeu? Muitas das vezes o cara quer ser muito ativo naquilo, mas não é a hora de fazer. Né? É isso que eu comecei a controlar um pouco mais, né? Minha personalidade é essa, onde eu chegar eu quero conhecer pessoas, eu quero conversar, eu quero fazer amizade. Porém, a personalidade da pessoa às vezes não é igual a minha. Isso. E a gente acaba indo devagar. E hoje não, né? Deus me tratou em várias formas. Jeito de se comunicar, perceber muitas das vezes como a pessoa tá. Agora me conta como foi pra você conhecer a IDPB. Eu vim de Manaus, né? Até então eu era de uma outra denominação, certo? Até então eu nunca tinha ido para a IDPB. Eu era de uma denominação, cumpria todos os meus deveres lá. E até então eu era só levita, né? Na casa de Deus. Tranquilo e tal, cumpria lá. E cheguei aqui pensando que eu ia ser da denominação onde eu congregava, né? Porém, eu cheguei aqui, visitamos algumas igrejas e sempre eu gosto de estar no lugar onde eu me sinto à vontade. E é onde Deus fale comigo. Não estou falando que outras igrejas não falam, tá? Longe disso aí. Eu tô falando de mim, tá? Onde eu me senti à vontade. Eu quero estar num lugar onde eu me sinta confortável. E uma certa vez eu estava passando aqui na frente da igreja, né? E veio de ser uma igreja. Eu chamei a minha esposa. Vamos numa igreja que eu vi ali. Não sei nem o nome, eu falei pra ela, né? Mas vamos lá. Aí eu cheguei aqui e acabei gostando muito, né, do culto. Eu vi num culto, era domingo. Bastante pessoas, bastante jovens, fui bem tratado. E então eu acabei ficando. Vi um culto, vi o outro culto, terceiro culto. Quando eu me dei, eu tava em um mês, né? Eu tava sendo apresentado pelo nosso pastor Jackson. Ele ainda pegou o pastor Jackson. Já peguei o pastor Jackson. Vivo. Que bom, né? Foi agraciado ainda com esse tempo. Eu também ainda peguei o finalzinho já, mas ainda tive a oportunidade de abraçá-lo. Que bom que você faz parte dessa família, da nossa família, né? IDPB. É com muita honra, né? Nós recebemos aqui muitas pessoas, né? Uns vêm, vão, né? Crescem, evoluem e o Senhor envia para outros lugares, né? Tudo no plano dele. E o Fernando, ele tem passado por esse processo, né, de crescimento. Verdade. É líder de célula, faz parte do Ministério de Intercessão, né? Esse é novo, né, Fernando? Como que foi, né, desse chamado? Até então eu pensava que eu era só cantor, né? Eu só canto, só adoro a Deus através do hino, né? Através da palavra. Mas não. Deus, ele disse, não, eu quero te usar em outras áreas. Entendeu? Primeira área foi, eu me formei em escola de líderes, né? Escola de líderes e tal, e comecei a cuidar de pessoas, né? De célula, devagar. Depois eu comecei a cuidar de criança. Hoje eu cuido de criança com a minha esposa, né? Lá no Pera 4 lá. E depois eu tava... A primeira coisa que Deus nos deu foi um sonho, na verdade, né? No começo do ano, acho, no meio, ele me deu um sonho que era um bebê. Que era um bebê bem bonito, né? Porém, eu disse pra aquela pessoa que tava me dando que eu não queria, porque eu já tinha 2. Não, mas é teu, né? É teu. Eu falei, é teu, mas mais um, né? Mais um, já tenho 2, ficar com 3. Aí já é demais, eu falei.
Aí quando eu olhei pro rosto do bebê, ele era muito bonito. Tinha olhos verdes, né? Eu disse, agora é meu, não pode deixar que eu vou ficar. Beleza, passou o tempo. Aí a minha esposa teve o mesmo sonho depois de alguns meses. Já. O bebê já tava vestido. Já tava vestido. Uau. Aí eu... Beleza, continuamos a viver conforme a nossa crença, né? O que Deus faz conosco. Aí foi quando eu fui chamado para participar da intercessão, né? Até então não queria, né? Só que aí que eu falei para Deus? Deus, eu não vou pagar para ver. Eu sempre digo, Deus, eu não vou pagar para ver. Lógico, vou orar primeiro, né? Para saber se é isso que Deus quer para minha vida, porque eu tenho que fazer a vontade dele, não a minha. E muitas das vezes é a vontade dele e não é a nossa. Aí então veio o convite, passei ainda acho que 2 semanas para aceitar. Aí eu disse para Deus, eu não vou pagar para ver não. Eu vou fazer. E foi quando eu fui para a intercessão. É um ministério muito interessante. É muito interessante mesmo. É muito gostoso de estar lá, porque a gente está recebendo treinamento, né? A nossa igreja trabalha muito com treinamento, porque a gente quer te treinar para ser enviado para fazer as coisas, tu sabendo fazer aquilo, né? E hoje a gente está recebendo treinamento e é muito gratificante. Se eu soubesse, eu tinha entrado antes, mas Uma é na vontade de Deus. responsabilidade, né? Eu vivencio esse treinamento todo dia. Minha mãe é a líder do Ministério de Intercessão, então ela dorme, acorda intercedendo, né? Então, e é graças à intercessão dela que eu estou aqui hoje. Então, o Ministério de Intercessão, muitas pessoas não querem, né? É difícil, ainda relutam em entrar, em participar, porque é algo que requer mais sacrifício, né? Porque você vai estar ali realmente lidando com vidas que é outro nível, né? Então, mas lá na frente, né? O preço que paga aqui lá na frente é muito mais gratificante, né? Então, obrigado, mãe, por toda a sua intercessão. Então, é um ministério muito lindo. Ainda né? temos muito a aprender com o Ministério de Intercessão. É verdade. E é um ministério assim que eu comecei a tu ver com outros olhos. Tu só consegue entender uma coisa quando tu tá lá dentro. Isso, É verdade. Entendeu? Tu consegue só entender um podcast quando tu faz. É. Esse é o ministério. Isso é O que verdade. que é porque às isso? vezes, mano, é verdade. Aí porque eu não não dá pra entendo. explicar. A mamãe, ela é de outro mundo, assim. Mano, o nível dela é altíssimo. E eu não consigo entender porque eu não vivencio isso, né? Esse ministério, o meu chamado, ela diz que é esse, mas até agora não sei. Não Vamos relute ver não, o que o né? senhor mandar eu ir. Não relute não que... Mas é algo assim, né? De fora, ninguém vai entender. É um olhar que Mas tu- quando tá lá dentro, tudo faz sentido, né? Então, de fora as pessoas acham que eu e a Vivian está aqui à toa, né? Mas Não. quem tá aqui dentro sabe o preço que a gente É paga. pela graça que nós estamos e é pela aqui. graça, né? Realmente, Realmente claro. pela graça, esse nome tirar um tempo pra vir pra encaixou cá. certinho. Gente, que bom ter esse momento aqui com vocês, né? E o Fernando, além de ter uma vida ministerial, ele falou um pouco sobre a sua vida profissional também. É um rapaz que ele trabalha já desde muito cedo, né? Desde 17 anos. E isso daí já é um exemplo para você jovem que tá aí sem fazer nada no sofá. Olha, bora trabalhar, bora estudar, né? O Fernando já é um pai de família, né? Cuida da sua família, é um bom pai, é o provedor da sua casa, né? E um exemplo para nós. Então, para você que é jovem, adolescente, nós temos um grande exemplo aqui na nossa frente, né? Foi um homem corajoso, saiu da sua cidade, do seu comodismo, foi para um lugar, uma terra que não conhecia ninguém, uma terra peregrina praticamente, né? E hoje está aqui, ó, né? O homem segundo o coração de Deus, líder de célula, tem muitos testemunhos para contar e compartilhar. Eu creio que a história dele vai bater com a sua que está aí na sua casa. Isso E é muito mesmo. bom, Fernando, estar aqui compartilhando com você um pouco da sua história, da sua experiência. Eu sei que não foi fácil, né? Tem algum milagre para contar no meio de toda essa trajetória que você passou? Tem. Muitos, né? Tem vários, né? Mas tem uns que marcam a tua história como cristão, né? Quem não vive de milagre, eu acho que tá com algum problema de... Tá vivendo errado. Eu acho que tá com algum problema de fabricação, né? É brincadeira, tá? O primeiro milagre onde eu gosto de recitar é o nascimento da minha filha, né? Rebeca.
Rebeca hoje tem 10 anos, é uma moça que no nosso olhar, a gente consegue ver o Deus agindo através da vida dela, né? É tipo um diamante na nossa mão. Uau. A gente tem que lapidar para chegar um dia lá na frente e dizer que valeu a pena. Deus tem entregado ela na nossa mão. Rebeca nasceu, né? Ela era bem grande, na verdade, né? Não era para ser um parto normal. Não era para ser cesariana. Ela pesava quase 4 quilos, a Rebeca. Era uma menina, parecia que ela tinha um mês. Mas mesmo assim, o médico disseram que ia ser normal. Beleza, antes disso eu orava para Deus, muitas das vezes na inocência, né? Muitas das vezes tu ora porque Tem que orar. Né? Mas tem vezes que tu ora porque tu quer orar. Aí tem uma diferença, né? Tu quer orar, tu vai orar. Mas muitas das vezes Deus, ele age através quando a gente acha que a gente é incapaz, é aí que Deus age. Isso. Né? Ele age na nossa fraqueza. Para que o nome dele seja Seja engrandecido. glorificado. E foi numa oração dessa que eu orei, né? Entregando a Rebeca para Deus. Deus, Senhor, faça a tua vontade. Se for para nascer a minha filha, ela vai nascer com saúde. Minha esposa foi pra Ana Braga, né? Que é uma maternidade que tem lá na Zona Leste. Morava na Zona Leste lá, né? E foi. Ela sofreu bastante, né? Tomou vários remédios para dilatar a Rebeca. Quando foi para ela nascer, o médico não passou em ultrassom nem nada, que o cordão umbilical estava enrolado no pescoço dela. Meu Deus. E o cordão umbilical, ele é muito forte, né? Uma criança recém-nascida, ela é toda molezinha quando ela nasce. Qualquer movimento brusco podia ter sufocado a minha filha até dentro da barriga e matado ela. Mas só que tinha um projeto de Deus nisso aí. E hoje a Rebeca tem 10 anos já, né? Não tem nenhuma sequela, graças a Deus, disso aí. E é uma menina que é muito carinhosa e muito amorosa com nós. E sendo muito usada, né? Muito por Deus, usada né? por Deus. Verdade, né? Que milagre maravilhoso. E então agora a gente vai dar uma quebrada aqui, saindo um pouco do sério. Nós vamos para uma dinâmica, que é o quadro Isso ou Aquilo. A gente vai te dar 2 opções, Fernanda, e você vai ter que escolher somente uma, certo? Certo. Então, vamos começar. Pregar ou cantar? Cantar. Bíblia física ou Bíblia digital? Digital, né? É pra todo canto do bolso. Errar a letra do hino ou dormir na igreja? Acho que dormir na igreja é bem constrangedor. Parece que todo mundo tá te olhando. Dá aquela pescada assim, né? Oxi, mas Quem errar o hino nunca, também né? é duro, hein? É verdade. É duro. Todo mundo te olhando, hein? Música gospel antiga ou dessas músicas gospel atual? Tem muita música boa antiga, mas tem muita música boa também atual. Eu vou ficar com as novas. Isso, eu novas. também. Com as novas, com as boas. Música Cantar ou tocar? cantar. Cantar. Né? Música lenta ou música rápida? Música, como a gente fala, né? Que eu gosto de falar, celebração, música ditada. Música agitada. Aí eu já prefiro a adoração. Só na também já vibe sou- da adoração. eu Toca já sou demais. mais calma Não, eu gosto também de adoração, mas eu gosto que comece o culto na pressão, cheio de Espírito Eu Santo. já sou o contrário. Né? Você tem que começar lento para depois ir esquentando, Isso. né? Domingo, no último culto de domingo foi assim, Sobrenatural, né? sobrenatural, Não, algo foi bom assim mesmo. extraordinário. E o tema foi o culto do avivamento, Foi né? o culto do avivamento e realmente surreal. ali a igreja foi tomada pelo avivamento com uma palavra Verdade. poderosa, né, do nosso pastor Vanderlei. E como ele falou, né, o avivamento nada mais é do que ter vida dentro de nós, né? Então a gente precisa ter vida para viver o avivamento. Ele falou acho que foi ele que falou uma coisa interessante. Os peixes mais raros estão onde? Na profundeza do oceano. Isso. E assim é com Deus. Quanto mais coisa tu quer de Deus, mais fundo tu tem que ir. Isso foi uma Realmente. palavra que ficou na minha mente, na verdade, né? Verdade. Disse, se eu quero alguma coisa de Deus rara, eu tenho que ir mais fundo. Isso. É, tudo vai dar intimidade, né? Se eu tiver pouca intimidade, eu vou alcançar pouco. Então, cada vez que a gente mergulha mais a gente vai conhecendo, mais a gente vai ficando íntimo de Deus, né? E isso é algo maravilhoso, né? Que você de casa, né, já está mais do que convidado a participar de um dos nossos cultos, né? Nós temos cultos dias de sexta, sábado e domingo, né, aqui na nossa igreja. Domingo tem os 2 horários, das 16 horas e das 18. Então não perca, né? É uma Venha. oportunidade assim única. E nós vamos estar aqui
sempre de braços abertos para receber vocês, né? Dar uma recepção excepcional, porque a casa de Deus ela é assim, né? Ela aceita a todos, ele recebe a todos de braços abertos. Né? Vem ser igreja com a gente, Vem viu? ser igreja com a gente. Verdade, Isso essa é a mesmo. palavra certa. Vem ser igreja conosco. Né? O Isso. Fernando, ele veio ser igreja com a gente, né? Tá Verdade aqui mesmo. até hoje, o Senhor trouxe ele para cá, porque já sabia do teu propósito aqui, né? Do que você tinha que fazer, da obra que está se cumprindo, né, Fernando? se E eu cumprindo. creio que tu teve boas experiências e vai ter muitas ainda como líder, né? Como intercessor. Eu falo para as meninas da célula, porque eu não quero ser líder, minha líder. Quero sempre ficar aqui na célula. Eu digo, olha, gente, um dia a gente vai ter que cortar esse cordão umbilical. Mas a questão é que quando a gente começa a trabalhar com vidas, né, é algo assim que não, eu digo que não tem mais volta. Porque quando a gente começa, a gente não quer mais parar. Não para mais não. Né? Quando a gente começa a criar o amor pelaquela vida, o acompanhamento daquela pessoa, a evolução, a transformação, é algo assim que enche, pelo menos falando por mim, enche meu coração de alegria, né? E tá chegando o quê? Tá chegando mais um encontro com Deus. Gente, pelo amor de Deus, é uma das coisas que eu mais amo, né? Não sei se vou estar presente nesse encontro, que vai ser que dia, Vivian? 5, 6 e 7 de agosto. De agosto, né? É algo sobrenatural, surreal, que todos nós aqui já passamos por isso e é algo que a gente indica 100%. Você, né, que não só fez tem uma coisa encontro pra com falar. Deus. É tremendo. É Se você tremendo, quiser saber, né? A gente você não tem pode que ir. contar muito, não. Você Vale só a vai pena. saber se você for. Vale a pena você Mas fazer um vale investimento. a pena, vale a pena fazer o investimento, né? A gente sempre faz aqui na cidade mesmo. São apenas 3 dias que você vai se desconectar do mundo aqui fora para tentar se conectar com Deus e encontrar verdadeiramente a Deus, né? Então, Realmente. todos nós passamos por essa experiência, né, Fernando? Então, Verdade. conta pra gente um pouco sobre a tua experiência em trabalhar com vidas, né? Algum discípulo teu que você acompanhou e pôde dizer, poxa, a gente conseguiu, né? Você venceu essa batalha, essa barreira, né? Porque a gente, como líder, nosso papel é acompanhar o discípulo até a última etapa, É né? verdade mesmo. Tu fica feliz quando tu vê um liderado teu, né, tendo uma intimidade maior com Deus, com o Espírito Santo, né? Um cara que tu vê assim que ele era uma coisa e Deus vai e toca no íntimo dele e ele muda. Muitas das vezes até dá água pro vinho, mas não é do dia pro outro. É um processo, né, que eles têm e tal, que eu também passo por isso todos os dias. Eu tenho que, reciclar, entendeu? Tenho que me reciclar, tenho que ver os meus pontos onde eu não tô legal. E assim é na célula, né? Na célula, com as crianças onde a gente trabalha, lá no Pera também. E tudo são pessoas. Sempre eu gosto de dizer, preciso de pessoas para ser feliz. Agora, uma passagem que eu li num livro que eu já li ele. Falei, imagine agora nós aqui, né? Só a Vivian vai para uma ilha lá muito bonita. Chegou lá, tem um hotel muito lindo. Tem um carro que ela quer, o dinheiro que ela quer, mas porém ela tá sozinha. Ai, não vai ter graça, né? Eu Aí deixo não tem frutar. graça. Por isso que a gente, sempre eu digo, pessoas. Agora imagine a Vivian nisso aí, com toda a família dela lá, todos os é amigos. outro nível, né? Então a gente precisamos de pessoas para ser feliz, assim é na célula. Eu preciso Imagina aí deles. ela, né, com toda a equipe do podcast, Olha aí, ó. né, E você Diego? também que tá assistindo. Aí sim, né? Aí vale a pena. Quando vocês forem, vocês têm Vai que me chegar o chamar. nosso Ah, dia, tá. hein? Vai chegar o vocês nosso têm que me dia. chamar. Vamos pro cruzeiro, todo mundo. Aí sim. Mas é isso, né? A gente precisa de pessoas. Precisa de pessoas. Porque se fosse pra gente ser feliz sozinho, Deus não teria criado Eva. Somente Adão mesmo ia ficar por isso, né? Mas ele viu que não era bom, né? Ele está só, então criou a mulher e assim por diante, né? Vai embora, né? E o Fernando, ele é casado, né? Tem 2 filhos. Fale mais pra nós como que foi o início do seu relacionamento com sua esposa, como que você a conheceu. Foi na igreja? Eu me converti, né? Com 17 para 18 anos, eu conheci a Fabiola na igreja. Ela nasceu na igreja. Até mandar um abraço para ela, um beijo, tá? Minha esposa.
11 anos, vai fazer 11 anos que a gente vive junto. Casado, Uau. né? Debaixo de bênção de Deus. Conheci a Fabiola na igreja, casamos, né? Fizemos o primeiro filho, a Rebeca. Depois de 7 anos, fizemos outro filho chamado Fernandinho. Né? Hoje a gente se completa, né? Eu sou bem ativo, bem falador mesmo, entro, quero fazer as coisas. A Fabiola não. Ela observa mais. Ela quer pisar no lugar onde ela se sinta confortável, onde ela se sinta tranquila. Por isso que muitas das vezes a mulher gosta de dar um puxãozinho de orelha na gente, porque toda vez a gente quer fazer, vai, vou fazer aquilo. Mas ela tá vendo que tu vai dar ruim lá na frente. Né? Isso que acontece. Por isso que eu sou muito assim, porém a minha esposa ela é mais Por isso contida. que vocês se completam. Isso. A gente, mulheres já conseguem ver lá na frente. O homem não, Mulher consegue sábia. ver só aqui, né? Então, é por isso que a mulher é essencial na vida. Mulher é toda. essencial, né? Mas se não fosse pelo homem, né? Quem nasceu primeiro foi nós. Então, eles são o Olha, primeiro. Diego, Um abraço e um beijo aí pra família do Fernando que está Isso com certeza nos mesmo. assistindo. Com certeza. Muito obrigada, viu, pela participação de vocês Um abraço conosco. pessoal de Manaus aí que tá me acompanhando aí. Saudade, a gente sente saudade, mas hoje o projeto é Quari, né? Vou sair embora daqui quando Deus mandar eu ir. Enquanto isso, né, vamos viver aqui. Viver o propósito dele, né? É isso mesmo. Então, Nascemos para um tempo como esse. gente. Então nós vamos para o que, Vivian, agora, hein? Diz aí. Agora o Fernando ele vai falar um pouco aí para a galera de casa, dar uma palavra, o que Deus tem tocado no seu coração esses últimos dias. Eu tenho percebido que você tem ficado muito intenso com o Espírito Santo, tido experiências maravilhosas, né? A gente tem sempre aqui na nossa igreja o Terça Viva, né? Ele sempre compartilha aquilo que ele tem vivido. Isso é bom porque a gente só pode compartilhar aquilo que a gente vive, né? Então é o que ele vai compartilhar agora, você pode ter certeza que ele está vivendo com o Espírito Santo. Começou tudo, né? Como eu falei, tu só pega as coisas de Deus na nata, as melhores coisas quando tu é profundo. Isso. Quando a gente entra mesmo, porque Deus é o seguinte, né? No meu ponto de vista, né? Fernando falando. Deus só faz as coisas quando a gente quer. Quando tu dá espaço, Deus, pega esse copo aqui como vaso, quebra e faz de novo. É isso que eu tenho. Beber um pouquinho d'água. A gente tem que sair do natural para viver o sobrenatural, né? Como sempre eu digo também, as coisas que eu posso fazer, Deus não vai fazer. Eu vou fazer. Agora as coisas sobrenatural, quem vai fazer é Deus. Um certo dia eu tava na varanda de casa, né? E eu disse, Senhor, eu amo meus filhos, né? A gente sente isso normal. Nosso coração, eu amo meu filho, eu quero cuidar dele. Eu não quero que nada aconteça com ele. Eu amo minha esposa, darei a vida por ela, né? Ganhar esses pontinhos aí, ó. Darei a vida pela Fabiola aí. Esses pontos aí que, né? Ganhar esses pontos. Pois é. Aí eu tava na varandinha de casa lá, olhando pro rio, né? Que eu moro perto do rio. Aí eu disse, Senhor, como é que eu posso dizer que eu te amo se eu não sinto isso? É tipo uma confronta pra ti, né? Tantos anos no evangelho, né? Quase 10 anos já aí, né? E tu vai chegar um dia pra Deus e vai dizer isso pra ele. Só que isso é sinceridade. Quando tu tem sinceridade com Deus, é o que acontece. A gente mergulha no Espírito Santo. A gente fala onde dói, eu falo onde dói. Eu falo onde eu erro, que eu consigo ver. Eu digo, Senhor, eu errei nisso, eu sou falho nisso. Aí é que o Espírito Santo vem. Isso agora sim. E esse dia eu tava lá, quando eu falei isso, né? Deus automaticamente veio no meu coração e falou, até hoje. Pois a partir de agora, quando tu dizer que tu me ama, realmente tu vai sentir. Né? Isso é o sobrenatural de Deus na minha vida. Foi uma experiência muito tocante, né? Muito assim. E eu sou bem sensível também pra chorar. Não assim quando as pessoas estão falando as coisas pra mim, essas coisas não. Mas quando eu tô na presença de Deus, dificilmente eu não derramo uma lágrima. Porque não é emocional, na verdade, né? É o que eu tô sentindo. Sensível ao Espírito sensível Santo, ao Espírito né? Santo, isso. E isso aí acontece por causa que eu tento fazer o máximo que Deus, ele realmente trabalhe na minha vida, entendeu? Trabalhe realmente. Às vezes eu não tô legal, como todo mundo passando por dificuldade, porém eu tento descarregar tudo isso pra ele. Eu falo, Senhor, eu tô passando por isso, tô passando por essa dificuldade, tô passando por esse problema, Senhor. Eu sei que eu sou falho, eu jogo o leque todo. E é o que acontece, o Espírito Santo vem e cuida de mim.
nos mínimos detalhes, cuida da gente. Uma certa vez, a minha esposa conversando com o Espírito Santo falou para ela o seguinte: vocês têm que se sentir muito felizes e privilegiados, porque eu ainda falo com vocês. É uma coisa assim que tocou muito ela, entendeu? Tocou muito, tem que ser privilegiado nisso. Porque eu, como o ser supremo, falo com vocês ainda. E eu não quero perder essa conexão com Deus, né? Quero perder tudo, menos a conexão com Deus. E Deus está nos honrando, graças a Deus, com a igreja, onde eu estou crescendo muito espiritualmente, financeiramente, mentalmente, crescendo ministerialmente. E eu tenho mais a crescer, né? Tenho mais a dar espaço. É uma igreja que nos deixa voar, né? Isso. Nos deixa crescer no que Em Deus... todos os aspectos, né? Espiritual, emocional. Então, isso é muito bom, né? A gente não foca só naquilo. A gente quer que a pessoa cresça em todos os aspectos, em todos os âmbitos, né? Isso é muito bom, né? Agora a gente vai dar a oportunidade, né, para o Fernando deixar uma palavra, né, para você que está aí nos assistindo, uma palavra de motivação, né, de esperança, algum conselho também do que você passou. Verdade. Ó, como todos vocês que estão me assistindo hoje passam por problema. O problema muitas das vezes para outra pessoa não tem interesse, né? Teu problema é o teu problema. É o que tu tá passando para outra pessoa e não tá muito aí. Mas é o seguinte, é aquilo que tá te travando. Para Deus, ele quer resolver aquilo. Só que muitas das vezes você tem que deixar Deus resolver esse problema. Porque senão você vai levando e vai acabando. Isso aí virar uma bola de neve, né? E navegue no Espírito Santo. Nunca você vai estar sozinho. Tire isso da cabeça de você. Você sempre vai ter alguém do seu lado. Mesmo que o pai, a mãe se esqueça de você, Deus jamais vai se esquecer de você. Deus jamais vai esquecer que você é filho. Coloca uma coisa na cabeça: a gente somos filho, a gente somos herdeiro de tudo, a gente tem o livre acesso para chegar ao nosso pai. Ó, mesmo você não conseguindo, peça ajuda de Deus. Peça que Deus lhe toque. Peça que Deus resolva esse problema, que Ele vai resolver. E quando você é filho, você recebe todas as regalias do pai, né? Então, isso que o Fernando falou é muito importante, né? Para você que está em casa. Se você ainda não tem um pai, ainda não se sente amado, saiba que Jesus, ele é o seu pai, ele te ama e você é filho amado. Então, se você é filho amado, você tem direito a tudo, porque o pai já pagou alto preço por você e foi por amor, viu? Por amor. Isso mesmo. Imagina agora você... eu sendo filho, eu posso entrar na casa da minha mãe, comer o que eu quiser na geladeira, deitar na cama dela, ligar o ar-condicionado, dormir, acordar, desligar, sair. Assim é com Deus. Verdade. Você tem liberdade de chegar lá com Deus e conversar com Ele. Isso, realmente. É verdade. Dessa forma mesmo, né? Nós temos o livre acesso a Deus, né? Através da nossa intimidade, da busca, né? Então, isso é algo extraordinário. Então, fica essa palavra para você que está aí do outro lado, que está em casa ou num trabalho, não sei, mas se você estava se achando ou se sentindo sozinho, saiba disso, que você não está, nunca né, está sozinho. Nunca está. A gente sempre acha que está sozinho, né? Às vezes as pessoas até questionam, né? Deus, será que o Senhor existe? Será que o Senhor me ama? Porque eu estou passando por isso, né? Mas na verdade tudo é um processo. E tudo é consequência das nossas escolhas. E né? às vezes Deus, ele quer ouvir o nosso clamor, né? Nosso clamor. Ele quer nos escutar. Se a gente não pedir, como que ele vai fazer? Então, a gente tem que abrir a boca e falar: Senhor, eu preciso disso, eu quero isso. Porque senão, como que vai acontecer? Entendeu? Então, isso é muito importante. Mas nós temos aqui algumas notícias do mundo gospel para você que está aí do outro lado dessa telinha. Nós queremos te atualizar, viu? Desde já eu quero agradecer a presença do Fernando por compartilhar um pouco da sua história conosco. Se você quer conhecê-lo mais, siga nas redes sociais o Fernando. Ele também tem um canal no YouTube, tá? Ele tem 2 canais no YouTube. Um é de trabalho e o outro ele já está migrando para outro nicho, né? Outro nicho. Isso é muito importante. Ele tem também sua vida profissional, sua vida ministerial.
E eu quero agradecer, Fernando, a sua presença, por agradeço. Compartilhar um pouco da sua história conosco. É uma satisfação ter você conosco. Ele é uma das pessoas que colaborou em nosso ministério e nós somos muito gratos ao Senhor por isso. Eu creio que Deus tem o melhor ainda para você e para sua família. Amém. Isso Amém? mesmo, né? E assim como ele está aqui hoje, né, sendo honrado de estar levando um pouco da sua história, né, que fez parte desse projeto, você também pode fazer parte, né, através da sua doação, da sua semente, né? Vai estar passando o nosso QR Code, a chave do Pix. Então, se você sentir vontade, desejo no seu coração de semear nesse projeto, nessa obra, um dia pode ser você aqui no lugar do Fernando, Verdade mesmo. sendo honrado e contando a sua experiência, né, a sua história, a sua trajetória, né, e dizendo, né, com todo orgulho, olha, eu ajudei, eu fiz parte desse projeto e hoje eu posso estar vivenciando e compartilhando isso. Você né? que ajuda, qualquer valor. Tem o Pix aí, vezes 5, 10, depende do que Deus tocar no coração de vocês. E a lei da semeadura existe. Sim. Um dia desses, eu tava lá, né? Eu tenho uma moto, o cara jogou minha moto e quebrou o retrovisor, quebrou manete, essas coisas. Até deu vontade de pedir pra ele pagar, né? Mas só que eu disse, deixei pra lá. Passou uma semana, eu acho, eu fui tirar uma moto da frente da loja. Quando eu tirei a moto, virou. Não quebrou, mas porém, sabe o que aconteceu? O cara não falou nada. Do mesmo jeito que eu fiz, deixei pra lá, o cara deixou. Lei da semeadura. Eu disse, meu Deus, como é que a lei da semeadura aconteceu comigo? Muitas das vezes acontece, a gente nem presta atenção. O cara não falou nada. Não tô dizendo pra você jogar moto de ninguém. Tô falando que é pra você investir, tá? No reino, no podcast aqui da igreja, da Tereza com a Vívia, né? Tem a equipe toda por trás aí disso aí. Não é só eles, tem uma equipe grande que faz isso aí. Se você sentir no coração, Deus tocar no coração de vocês, não hesite. Faça o Pix aí. Porque a colheita, se você semear, a colheita é automaticamente, né? Você vai colher com certeza ou agora ou lá na frente, né? Então, vamos de notícias? Vamos de notícias. Começa, Vivi. Então, Congresso O Amor sobre a Dor, 9 e 10 de setembro. Congresso da Rede Team. Gente, tá fantástico. Já estou super ansiosa para esse momento, porque eles estão preparando muita coisa legal para os adolescentes. Mas para você que é jovem também, não deixe de participar. Tem um investimento. O primeiro lote é R$35, vai com kit, bloco de notas, garrafinha, vai ser muito legal. E vai acontecer aqui na rua 2 de dezembro, número 584, bairro Tauamirim, tá? A nossa equipe aqui acabou de avisar que acabou já o primeiro lote, já está no segundo lote. Então, para você aí que perdeu o tempo de comprar o primeiro lote, aproveita o segundo, porque quando vir o terceiro, o quarto vai aumentar o valor, tá? Isso mesmo. Então, 9 e 10 de setembro vai ser o congresso da Rede Team com o tema O Amor sobre a Dor. O tema já diz tudo, né? Que vai ser tema algo bem impactante, hein? bem impactante mesmo, aí voltado para os adolescentes, né, os jovens também. E a nossa segunda notícia é que há 2 dias lançou a música Tudo é Possível, da cantora Lud. Uau! Né? Então, se você gosta de acompanhar os lançamentos, eu ainda não tive a oportunidade de ouvir, né? Mas pesquisa aí, Tudo é Possível. Então, deve ser um hino aí muito impactante, bom, né? E temos também algumas sugestões de livros. Aqui a gente tem Desconforme-se, tá? É um livro dedicado a todos os jovens do Brasil. Parece ser bem interessante. Tem buscado, para todos aqueles jovens que têm buscado uma direção, uma justificativa para continuarem suas caminhadas irrepreensíveis, tortuosas no século XXI. Ultimamente os jovens têm pensado muito nisso, né? Então esse livro, ele traz de uma forma que você venha se conformar com tudo isso que você está vivendo. Se conforme a não viver na época apenas da pós-moderna, e sim acreditar que tudo é relativo. Então, não há verdade absoluta. Tudo depende de um ponto de vista de cada um. Então, esse livro ele aborda uma temática assim bem
interessante, né? E é sobre isso, tá tudo bem. Desconforme-se. É o tema do livro. E a nossa segunda sugestão de livro é O Mito da Perfeição. Né? O Mito da Perfeição, uma escritora palestrante e podcast também. Compartilha os fascinantes descobrimentos que vivenciou a partir do momento que se tornou mais confiante em Deus e grata por ser quem é. De forma prática e sensível. Ela ajuda o leitor a romper com o hábito da comparação que consome o ser humano por dentro e o impede de atingir o potencial de vida que Deus lhe oferece. Então, essa é uma ótima indicação também. O Mito da Perfeição. Então, já me interessei por esse aqui também. Deve ser bom esse livro, hein? Deve ser bom. Você tem alguma sugestão, Fernando? Tem livros. De livros, de hino, de filme, alguma coisa assim. Um dos cantores gospel que eu gosto é Israel Salazar. Israel Salazar é um cara que tem uma energia extraordinária, né? Então eu gosto dos hinos do Israel Salazar porque é pra cima. Também gosto do Thales, né? Thales Roberto também tem umas hinos boas. E nos hinos de adoração eu gosto do Isaías Saad. Saad eu gosto. Saad também eu gosto muito. E Israel vai estar em Manaus, né? Também a gente passou aqui as notícias no podcast passado. Gabriela Rocha também já tem. E a Gabriela Rocha e o... Qual é aquele? O Guedes. Gabriel Guedes também vão Gabriel Guedes estar é bom em também. Manaus, né? Ele tava no Tem 100. Gente, ele é maravilhoso. Gabriel Guedes. E o show da Gabriela Rocha vai ser grátis, né? Gratuito. Oxi. Aí quem estiver em Manaus, não perca essa oportunidade, mas também quem está em Quari pode ir, né? Pega uma lancha, vai de bar. Gabriel Guedes tem um timbre diferenciado, na verdade. Isso. Eu gosto dos hinos dele, olha, muito forte. Ele é manso, né? Daquele jeitinho dele manso, mas dá para sentir algo aí extraordinário. Então essas foram as nossas notícias do mundo gospel, né? Atualizando vocês, né? Reforçando para vocês seguirem as nossas redes sociais, a rede social da Igreja IDPB no Instagram, né? Vai estar aí aparecendo na telinha. Ou se quiser também me seguir nas redes sociais, a Vivian, o Fernando, para conhecer um pouco mais dos nossos convidados, né? E também não esqueça de deixar suas sugestões, né? Suas críticas, né? Estamos aqui abertos para todo tipo de comentário que seja produtivo, né? Para nós, e para a equipe. E a gente tem também no Instagram o nosso podcast Pela Graça Oficial, nosso perfil lá, nossa página. Estamos recentes. Você pode nos seguir, compartilhar para os seus amigos, tá bom? Para que a galera venha ficar por trás do que vai acontecer, quem são os nossos convidados, como que funciona por trás dos bastidores. Nós vamos soltar reels. Então, muita coisa legal lá. A gente está iniciando agora, então dá uma forcinha aí, viu? Para você que é líder da igreja, deve nos seguir nas nossas redes sociais. Estamos fazendo de tudo, né? Dando o nosso melhor para ter um conteúdo legal e produtivo para vocês, né? Sempre com o propósito de levar a palavra de Deus, né? Porque é Ele que nos move, né? Por Ele que estamos aqui, por amor à obra dele também. Né? Então, estamos aqui sendo agraciados pela presença do nosso convidado, né? Que passou por uma trajetória aí bem esse é o resumido aí, né? Isso não é nem a metade, né, Fernando? Não é nem a metade, porque começou desde de muito novo a sua vida, a sua intimidade com Deus, né? Foi com 18 anos, com quantos anos você falou? Com 14 para 15 anos. 14 para 15 anos, né? Uma fase aí que a gente sabe que não é muito fácil, né? E ele tomou a decisão de entregar a sua vida a Cristo, né, Fernando? E foi a melhor escolha. Foi. E puxando um pouquinho esse gancho aí, para me converter foi bem engraçado, na verdade, né? Conta aí pra gente. Eu morava, na verdade, minha mãe sempre morou lá no Zumbi, né? No Zumbi, lá em Manaus, é na Zona Leste, né? Zumbi é o nome de um bairro. Lá, e eu morava lá, e eu tinha um amigo que ele era da igreja, né? Aí eu sempre jovem, queria brincar de papagaio na rua, normal, né? Brincar de bola. Aí todo domingo de tarde ele ia lá em casa. Ei, Fernando, vamos pra igreja, não sei o que. Eu falei, que igreja? Não vou pra igreja não, quero ficar aqui na rua mesmo. Mas o cara não desistia.
todo domingo eu ia lá. Aí, tá bom, vamos esse domingo lá. E a minha avó já era dessa igreja, na verdade, né? E eu fui uma vez, depois disso não ia mais, não. Aí quando eu fui, eu tava tão cansado de estar no sol, brincando, fazendo essas coisas, que cheguei na igreja e dormi. Dormi na igreja. Quando eu acordei, parecia que todo mundo tava me olhando. Aí eu falei, meu Deus. Na verdade, ninguém tava me olhando, né? Eu tava lá quase na última cadeira. Aí eu fui, depois passei mais um tempo, ele não desistiu. Até um dia eu cheguei lá, o pastor pregou e o próprio Deus mexeu comigo, né? E eu fui lá na frente e aceitei Jesus até esse dia. Na verdade, Jesus me aceitou, na verdade, né? Que eu não aceitei Jesus, foi ele que me aceitou, que me escolheu, a gente na se verdade. entrega, né, pra Me ele. escolheu, na verdade, né? Porque pra quem não queria, né, ele me escolheu porque tinha um propósito. Foi bem interessante quando eu lembro disso aí, porque alguém não desistiu de mim. É isso. Né? Mesmo eu tinha a mesma idade que eu, mesmo naquela brincadeira, mas acabou. Por isso que vale a pena você, líder de célula, investir no seu discípulo, né? Vá lá, não veio hoje. Eu tinha célula, eu sempre fazia isso. Toda sexta-feira eu ia lá, bater na porta. Não, hoje não. Ia lá, hoje não. É assim que funciona. Então, não se frustre, que às vezes os líderes de célula que são novatos, eles, se frustra logo, não tá vindo, não tá dando ninguém. Calma, vai chegar o tempo, viu? Vai dar certo. Muita oração. Então, nós estamos chegando no final desse podcast, o 11º episódio. Nós estamos muito felizes de receber você, nosso convidado especial, por ter aceitado nosso convite. É uma honra imensa estar aqui com vocês. É uma satisfação para nós levar a palavra de Deus aos lares das famílias quarenses, aonde quer que a nossa voz, esse vídeo alcance pessoas. Eu creio que vai ser um divisor de águas, vai ser algo extraordinário sobre a sua vida. Não é apenas entretenimento, é a palavra de Deus, foi por amor, é por amor a Jesus que nós estamos aqui, porque diz, ide por todo mundo, levai o evangelho. Eu creio que não importa se seja uma pessoa, 2 pessoas que vão ser alcançadas, mas a palavra de Deus vai ser pregada. E isso é a nossa missão. Esse é nosso evangelho que nós estamos vivendo para isso, porque eu creio que um dia vai chegar o momento onde que essa voz não vai poder chegar, nós não vamos poder alcançar. Enquanto isso não chega, nós estamos aqui pregando, porque ninguém vai calar a igreja de Jesus. É nisso que eu acredito, é nisso que eu creio, porque é por amor à cruz que nós estamos aqui, porque foi pago um alto preço. Não é mesmo, Tereza? É mesmo, é. Eu estou aqui também muito pela graça de Deus, né? Quem conhece a minha história sabe. Então, como o Fernando falou, eu me sinto privilegiada de estar aqui, porque o Senhor me permitiu estar aqui, né? Ele me permitiu viver tudo que eu vivi e me resgatou. Foi uma escolha minha, mas também dele, de me transformar novamente numa nova criatura para que eu pudesse estar aqui hoje. Então, se você acha que não tem jeito, se você acha que não tem saída, ou se você pensa que a melhor saída é a morte ou desistir de tudo, né? Nós somos prova viva de que desistir não é uma opção, não é uma escolha, né? O Senhor, Ele sempre está disposto a nos perdoar, a nos aceitar, né? Então, é através do amor dele e da graça dele que nos move e que nos faz estar aqui hoje fazendo o que nós estamos fazendo, por direção dele, né? É isso, Fernando, né? E a Tereza vai cantar agora. Não, gente, não foi dessa vez, né? O Senhor ainda vai me agraciar com esse dom em nome de Jesus, e o Diego vai presenciar isso. O Diego, ele vai ser, porque o Senhor vai honrar. Vai. Né? Então é isso, gente. Quer deixar mais alguma palavrinha, Fernando? Mais alguma coisa? Eu que agradeço, né? O privilégio de estar aqui, né? Um privilégio. Graças a Deus, tudo tem um propósito. Não é nada por acaso. Sim. Né? Eu acredito nisso. Nada é por acaso. Olha aí, viver na... Vai, Tereza. Nada é em vão. Eu sei essa parte. Cara, até perdi o que eu tava falando. Nada é por acaso. Nada é por acaso, né? E falar em música, os maiores hoje cantores saem de dentro de uma igreja. A igreja é como posso falar, é tipo um reformatório para ter bons cantores, pessoas onde tu aprende mesmo, vai a fundo, porque tudo é ao vivo, né, na verdade.
Tudo é ao vivo, né? Se tu errar, tu errou, mas tu aprende. E eu, graças a Deus, pela vida da Vivi, da Tereza, da Emily com o Diego, né? E das outras pessoas que fazem parte do podcast, né? Não pare, que isso aqui vai longe, né? Hoje a internet, hoje é um mar. Meio, né? É um mar, na verdade, a gente não tem fim, entendeu? Até os confins da terra. Tem limite. E não tem limite. Obrigado, né, pela bondade de vocês. Obrigado por vocês lembrarem de mim, né? É um prazer Poxa, recebê-lo. lembrarem de mim, o cara se sente até constrangido, né? Poxa, ser lembrado, né? Tem tanta gente na igreja e lembraram de mim. Eu tenho que ser bem coerente, eu tenho que ser bem, grato por isso, entendeu? E eu não podia sair daqui sem deixar uma palavra para vocês, sem orar por vocês, entendeu? Porque eu acredito que através da oração Deus nos ouve. Amém. Vamos orar então, Vamos orar, eu queria entregar, né? Vamos fechar nossos olhos, né? Vamos fechar, você que está em casa também, se você quiser acompanhar, fechando os olhos e levando o pensamento ao trono da graça, ao trono de Deus. Do jeito que você está aí, faça uma oração sincera. Senhor Deus, Senhor Jesus, primeiramente, Pai, nos perdoa pelas nossas falhas. Muitas das vezes falhas, Pai, que a gente sabemos e muitas das vezes não sabemos que nós estamos cometendo. Pai, muito obrigado, a gente não vivemos pela lei, nós vivemos pela graça, Pai. Queria deixar, Pai, uma bênção especial para a vida da Tereza, para a vida da Vivian, para a vida da Emily, Pai, e a vida do Diego, Senhor Jesus. Que eles sejam, Senhor, canais de bênção, canais, Senhor, de adoração, canais, Senhor, de sabedoria, pessoas que cresçam ministerialmente, Pai, financeiramente, Pai, derrama uma autoridade, uma unção, uma bênção, uma alegria, Pai, sobre a vida deles, Pai, extraordinário. A gente daí vai ouvir falar, Pai, nos confins da terra, até onde tiver a última pessoa, Pai, que ouviu esse podcast, Pai, que ouviu a Tua verdade, porque a gente cremos que a gente foi conquistado pelo sangue, pela cruz, Pai. Jesus, abençoa, Pai, as duas moças, Senhor Jesus, que estão aqui, duas filhas, duas servas, Pai, que fazem seu trabalho por excelência também. O pessoal, Jesus, técnico, Diego, a Emily, Pai, que dão o seu tempo para fazer isso aí, Pai. Abençoa a vida da nossa igreja, a vida do nosso líder, a vida dos nossos pastores que estão na frente disso aqui, Senhor Jesus. Senhor, coloca mais autoridade, sabedoria, acampa anjo, coloca o Espírito Santo sobre a nossa igreja, que o avivamento, Senhor Jesus, aconteça em nós, Deus, que a gente não deixe passar nenhum momento da nossa vida, Pai. Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. É isso que eu te peço, Pai, e te agradeço. Abençoa cada pessoa que está em casa assistindo, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Obrigada pelas orações. Amém. Obrigada por esse tempo, né? Nascemos para esse tempo, para esse momento. Sou muito grata a Deus por isso, pelos desafios que nós temos enfrentado. E por causa deles nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Isso mesmo. E chegamos ao final. Quero agradecer a todos vocês pela audiência. E no próximo tem mais, hein? Eu espero por vocês. Tá? Contamos com a presença de todos e agradecemos sempre vocês que sempre estão aqui, né, comentando, interagindo na live com nós, com os nossos convidados. Que Deus continue abençoando vocês grandemente e até a próxima semana. Fiquem em paz. Tchau, tchau.